A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, cujo desempenho agrícola e industrial depende diretamente do equilíbrio entre desenvolvimento fisiológico, condições climáticas e momento correto de colheita. Seu ciclo produtivo varia, em média, de 12 a 18 meses, podendo sofrer variações conforme a variedade, o manejo e o ambiente de cultivo. Ao longo desse ciclo, a planta passa por fases bem definidas: brotação, perfilhamento, crescimento vegetativo e maturação, sendo esta última a mais importante sob o ponto de vista industrial. Nas fases iniciais, especialmente durante a brotação e o perfilhamento, a cana exige temperaturas elevadas e boa disponibilidade hídrica. Nessas etapas, o metabolismo da planta está totalmente direcionado para a formação de tecidos, emissão de colmos e expansão do sistema radicular. O açúcar produzido pela fotossíntese é utilizado quase integralmente para crescimento estrutural, permanecendo predominantemente na forma de açúcares simples, como glicose e frutose, conhecidos como açúcares redutores, AR. Por esse motivo, a cana imatura apresenta baixo teor de sacarose, menor pureza e valores elevados de AR. Durante o crescimento vegetativo, a cana atinge seu máximo desenvolvimento em altura e diâmetro de colmo, apresentando alto consumo de água e nutrientes. Apesar do grande acúmulo de biomassa, o armazenamento de sacarose ainda é limitado, pois a planta prioriza o crescimento e a manutenção metabólica. Nessa fase, a cana pode apresentar elevado Brix, porém com pol relativamente baixo, indicando predominância de açúcares não cristalizáveis. A maturação ocorre quando há uma mudança no ambiente e no metabolismo da planta, normalmente associada à redução das chuvas, temperaturas noturnas mais baixas e diminuição do crescimento vegetativo. Nessa condição, a cana reduz a absorção de água do solo, diminui sua taxa respiratória e passa a direcionar a energia metabólica para o acúmulo de sacarose nos colmos. Não se trata de a planta consumir sua própria água, mas sim de um processo de concentração. A quantidade de água no colmo se mantém relativamente estável, enquanto a sacarose se acumula, elevando os valores de pol e pureza e reduzindo os teores de açúcares redutores. O clima ideal para a cana-de-açúcar consiste, portanto, em um período inicial quente e chuvoso, favorável ao crescimento, seguido por uma fase final mais seca e com temperaturas amenas, principalmente durante a noite, que favorece a maturação natural. O frio moderado contribui para a redução da respiração da planta, diminuindo o consumo de sacarose e potencializando seu acúmulo. Entretanto, temperaturas excessivamente baixas ou a ocorrência de geadas causam danos fisiológicos, aumentam a deterioração da matéria-prima e comprometem a qualidade industrial do caldo. A colheita da cana fora do ponto ideal de maturação traz impactos significativos para o processo industrial. Quando a cana é cortada antes de amadurecer, ainda se encontra em fase ativa de crescimento e apresenta elevados teores de açúcares redutores. Isso resulta em AR alto, menor pol, menor pureza, maior consumo de insumos na clarificação, maior formação de cor e dificuldades na cristalização do açúcar. Industrialmente, a cana verde representa menor rendimento e maiores perdas ao longo do processo. Por outro lado, deixar a cana passar do ponto ideal de colheita também é prejudicial. Após atingir o pico de maturação, a planta tende a retomar sua atividade metabólica, especialmente quando há retorno das chuvas. Nesse cenário, ocorre rebrota e diluição do caldo, com utilização da sacarose acumulada como fonte de energia para crescimento. Como consequência, a queda de pol, aumento de AR e redução da pureza. Além disso, o envelhecimento do colmo favorece a entrada de micro-organismos, iniciando processos de deterioração que aumentam perdas industriais, mesmo quando a cana aparenta estar visualmente sadia. Assim,
A cana possui uma janela ideal de colheita, fora da qual sua qualidade industrial se deteriora progressivamente. Diante das limitações impostas pelo clima e pela necessidade operacional de antecipar a colheita, surge o uso dos maturadores químicos, também chamados de reguladores de crescimento. Esses produtos não têm a função de criar açúcar, mas sim de induzir a maturação ao reduzir o crescimento vegetativo da planta. Um maturador atua no metabolismo da cana, diminuindo a divisão celular, o alongamento dos colmos e a taxa respiratória, fazendo com que a energia produzida pela fotossíntese seja direcionada para o acúmulo de sacarose no colmo. Os maturadores mais utilizados incluem compostos à base de étefon, que liberam etileno e aceleram a maturação, além de produtos como glifosato, em doses subletais, e sulfometuron metílico, que bloqueiam o crescimento sem causar a morte da planta quando corretamente aplicados. Seus efeitos começam a ser observados geralmente entre 7 e 14 dias após a aplicação, atingindo pico de maturação entre 20 e 45 dias. Após esse período, caso a colheita seja atrasada, a cana pode apresentar elevação de AR e perda de qualidade, de forma semelhante à cana passada do ponto. A maturação natural e a maturação induzida por maturadores apresentam diferenças importantes. Na maturação natural, o acúmulo de sacarose ocorre de forma gradual e equilibrada, com menor risco de elevação de AR e menor impacto negativo na soqueira. Já a maturação química é uma ferramenta de manejo utilizada principalmente para antecipar a colheita ou corrigir situações em que o clima não favorece a maturação natural. Quando bem aplicada, pode elevar o pol no curto prazo, porém, exige precisão na dose, no momento de aplicação e na janela de corte, pois seu uso inadequado pode reduzir produtividade agrícola, comprometer a rebrota e aumentar perdas industriais. Em síntese, a qualidade da cana-de-açúcar resulta do equilíbrio entre clima, fisiologia da planta, momento correto de colheita e, quando necessário, do uso criterioso de maturadores. Cana verde, cana passada e cana mal manejada apresentam impactos diretos sobre AR, pol, pureza e rendimento industrial. A compreensão desses fatores é fundamental para maximizar a eficiência do processo produtivo, reduzir perdas e garantir melhor desempenho agrícola e industrial ao longo da safra. Quero agradecer a você que ficou comigo até o final deste vídeo. Seu interesse em aprender e se aprofundar no conhecimento faz toda a diferença na sua evolução profissional. Se esse conteúdo agregou valor para você, continue buscando conhecimento, observando o processo no campo e na indústria e nunca deixe de fazer perguntas. É assim que a gente cresce dentro do setor. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo conteúdo.